Quantos acreditam nisso aí? Amém. Glória a Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22. Esperar você encontrar para a gente fazer a leitura do texto da palavra de Deus. Marcos 8, versículo 22. Está ligado aqui? Tentando me acostumar com essa modernidade. Amém? Está escrito assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já viu ao longe e distintamente. E ele, repete comigo só essa parte, acompanha comigo essa parte da leitura. E ele, olhando, não precisa ler em voz alta não, só acompanhar comigo. E ele, a minha tradução está escrita assim: e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Meus irmãos, antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de deixar um conselho de um pastor, porque eu sei que algumas pessoas também estão acompanhando na internet. Eu sei que este texto possui, outras linhas de entendimento, Existem teólogos que conhecem o hebraico, conhecem o aramaico. O som está legal aí, irmãos? O som está ambiente, está tranquilo, está bem gostoso. Eu sei que existem teólogos que conhecem o hebraico, conhecem o aramaico, conhecem o grego. Estou tentando conhecer o grego, o hebraico também, pelejando para aprender um pouquinho a palavra de Deus. Mas existe também um pecado que ele normalmente é praticado por nós que conhecemos a palavra de Deus um pouco, que se chama orgulho do conhecimento. E isso é muito perigoso, irmãos, quando a gente acha que a gente sabe demais e só aquilo que a gente sabe é o certo, Deus não revela nada para ninguém, Deus não mostra algo no texto para ninguém. Então você pode conhecer o hebraico, pode conhecer o grego, pode conhecer o aramaico, mas se você não tiver humildade para ouvir o seu irmão pregar, você e eu, nós corremos o risco de acontecer conosco aquilo que aconteceu com o luzeiro. Sabe quem que é o luzeiro? Tem pessoas que chamam ele de Lúcifer, mas no hebraico o nome dele é luzeiro, portador da luz. A gente corre o risco de acontecer conosco o que aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque o profeta Ezequiel, ele vai escrever dizendo: perfeito fostes em todos os seus caminhos. Ou seja, o diabo, quando ele era um querubim, ele se achou perfeito demais. E ele achou que ele sabia tanto, ao ponto que ele sabia mais do que Deus. E a Bíblia diz que ele começou a fazer comércio
O profeta Ezequiel diz assim, na multidão, livro do profeta Ezequiel, capítulo 27 a 26, me fugiu a memória, ele escreveu dizendo assim, na multidão dos seus comércios, porque o diabo fez a mesma coisa, missionária Rosa, que a serpente fez lá no jardim do Éden. Quando ela perguntou assim para Eva, dizendo, como foi que Deus falou? Aí Eva começou a falar assim, o Senhor falou que não pode tocar na árvore nem comer. Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Então houve um erro de entendimento. Aí existem alguns pressupostos, né, de alguns estudiosos que dizem que Adão não ensinou Eva, né? Por quê? Porque quando Deus chamou o homem e entregou para o homem 3 ofícios dentro do lar: ensinador, mestre, provedor e sacerdote. Alguns teólogos acreditam que Adão não ensinou a sua esposa direito. Aí, não vou bater nas irmãs não, deixa isso para outra hora, né? Porque tem irmãs que não querem aprender com o marido, né? Mas vou deixar isso para outra hora. Então o diabo fez a mesma coisa que a serpente fez no jardim, só que com os anjos lá no céu, na eternidade. Ele começou a fazer comércio, porque quando Eva falou aquilo que ela sabia, né, que não podia tocar nem comer, aí a serpente falou assim, não, aplicando, conjecturando, né, da minha forma para você entender, conjecturando, não é bem isso não. Deus está com medo que vocês não sejam igual a Ele. Conjecturando, a serpente falou assim, não, é porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Aí Eva gostou da ideia, viu irmãos, de ser igual a Deus. Existem alguns evangelhos que são pregados hoje em dia, irmão Misael, que ele quer divinizar o homem. É o evangelho coach, é o evangelho da egolatria, é o evangelho do egocentrismo, que quer divinizar o homem, ou seja, você é lindinho, você vai cantar no palco e Deus vai te abençoar, você vai cantar no palco e Deus vai te honrar diante de quem te humilhou. O evangelho não é isso, irmão. Só que o que eu quero que você entenda é que existe teólogos, existe irmãos que correm um sério risco por causa do pecado, do orgulho, do conhecimento. Aí o luzeiro começou a falar assim com os anjos, não, esse Deus aí tá com nada não, tá velho, sabe de nada não é bem assim não. Por quê? Porque as leis que Deus estabeleceu, elas existem desde a eternidade. Aí o diabo começou, era luzeiro ainda, né, o querubim ungido, começou a tentar desmerecer aquilo que Deus falou. Aí ele foi expulso do céu. Então vamos tomar cuidado, né, com o pecado do orgulho do conhecimento. Você pode conhecer o hebraico, você pode conhecer esse texto aqui no hebraico, no aramaico, mas se você não tiver humildade para ouvir o seu irmão pregar, a gente precisa aprender um pouco mais a praticar a palavra de Deus. Amém? É só um conselho pastoral para quem está me ouvindo e gosta de pregar, né, de aprender um pouco da palavra de Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala acerca de uma narrativa que foi escrita pelo evangelista Marcos, que fala acerca de quando Jesus curou o cego de Betsaida. E observando este texto, eu pude perceber que quando Jesus cura esse homem, pelo fato de Jesus mandar esse homem se retirar da aldeia, eu entendo que a cegueira daquele homem estava diretamente ligada ao ambiente que ele vivia,
ao ambiente que ele frequentava, haja vista que Betsaida foi palco de alguns milagres que Jesus fez. O evangelista Mateus, no capítulo 11, no versículo 20, ele vai escrever dizendo assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Betsaida foi palco de milagres, Betsaida foi palco de prodígios, mas quando Jesus vai curar este cego, Betsaida já não é mais a mesma. Betsaida presenciou muitos prodígios que Jesus fez. Betsaida presenciou muitos sinais que Jesus operou. Betsaida presenciou muitas maravilhas que Jesus operou na terra. Mas quando Jesus vai curar este cego, Betsaida já não era mais a mesma. Por quê? Porque as nossas atitudes diante daquilo que Jesus faz podem transformar um lugar que era para ser de bênção em um lugar de maldição. E isso aqui é muito sério que eu vou pregar para você nessa noite. Por quê? Porque quando eu meditava neste texto, o Espírito Santo me fez lembrar, evangelista Wendel, da parábola da ovelha que se perdeu. A ovelha estava no aprisco. O aprisco era um lugar de bênção. O aprisco era um lugar bom. O aprisco era um lugar harmonioso, ou deveria para ser. Por quê? Porque analisando o contexto histórico deste texto, de Lucas capítulo 15, nós podemos entender que todos os pastores, eles reuniam as suas ovelhas no deserto. A reunião das ovelhas e dos pastores se tornava um aprisco. Todo pastor, ele tinha o seu curral particular. E o que aconteceu com essa ovelha de Lucas capítulo 15 foi que ela saiu do aprisco, mas ela foi atrás do pastor, e a ovelha se perdeu tão perto da casa do pastor, ao ponto que o pastor vai pegar essa ovelha e vai levar ela para sua casa. Está no texto. Às vezes a gente prega e bate na ovelha perdida, e massacra a ovelha perdida. Nós precisamos identificar quem é a ovelha ou quem é o filho pródigo. Porque a ovelha não saiu do aprisco para pecar. O filho pródigo sim. O filho pródigo saiu e, na linguagem mais jovial, foi meter o louco, saiu para pecar, ele pediu ao pai a parte da sua herança, e isso aqui no mundo antigo era algo muito sério, como é até os dias de hoje. Porque o filho que pede herança ao pai vivo é o mesmo que assinar o atestado de óbito do seu pai. Só que o que este filho entendeu acerca da parábola que Jesus contou é que o pai dessa parábola não é qualquer pai. Não é um pai humano. Problema de muita gente é que eles querem tomar posse da sua herança
lá no futuro, no ano que vem, daqui 10 anos ou daqui 1000 anos. Mas o segredo da parábola do filho pródigo, do filho que saiu de casa, é que ele entendeu que o pai dessa parábola não é qualquer pai, não é um pai comum, é um pai celestial e é um pai eterno, e que a sua vida, ela existe desde o princípio da eternidade. O pai dessa parábola, ele é tão eterno que o profeta Isaías, em Isaías capítulo de número 9, vai escrever dizendo que ele é o pai da eternidade. Se a eternidade é eterna, saiba que ela tem um pai. O nosso pai, ele é eterno. O nosso pai, ele nunca vai morrer. Quem entregou a sua vida no Calvário foi o seu Filho, Jesus Cristo, mas ele venceu a morte, venceu a sepultura. Eu preguei isso aqui domingo passado. Jesus venceu o Hades, e ao terceiro dia, Jesus cantou a música, o louvor que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, perguntando: ó morte! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aonde está o teu aguilhão? E sabe o que eu quero dizer para você como um profeta? Aguarda um pouquinho, que vai chegar a tua hora de cantar este hino também. Porque duas pessoas levantaram a mão. Por quê? Porque receberam a palavra. Vai chegar a hora da igreja cantar o hino mais bonito de todos. Nós iremos cantar: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas nós iremos vencê-la sim. Pode estar difícil aqui na terra, as provações, elas podem estar tentando te parar, as provações da vida, às vezes nos ferem, e aqui na terra nós temos muitos inimigos a serem vencidos. Nós temos os intempéries, nós temos a provação, nós precisamos vencer o diabo, mas o último inimigo e o maior a ser vencido é a morte, e Jesus, ele já nos deu o direito de vencer a morte. Nós iremos vencer sim, porque foi Jesus que nos deu o direito de, pela fé, aqueles que partirem em Cristo, ressuscitar ao soar da trombeta de Deus. Precisamos aprender a identificar ovelha e filho. A ovelha saiu do aprisco. Eu preguei que domingo passado sobre o bom samaritano, ensinando para os irmãos, de uma forma bem categórica e bíblica, que a casa aonde Jesus estava, irmão Misael, quando ele contou esse compêndio de parábolas, que são um compêndio de parábolas mais extraordinárias e fantásticas da Bíblia, eu creio que Jesus estava na casa de Mateus, de Levi, em concordância com Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32, porque está escrito em Lucas 5, 27 ao 32, que Levi, ele sempre dava banquetes na sua casa e convidava os publicanos e os fariseus. É o mesmo cenário de Lucas 5, irmão. É o mesmo cenário.
Aumenta um pouquinho o fundo musical lá. Aí, né? É o mesmo cenário. Porque em Lucas 15 está escrito que Jesus ele banqueteava com publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo: olha lá, diz que é profeta, mas se senta com pecador. Irmão, quem reconhece que é pecador é porque entende que precisa de um Salvador. Está cheio de gente cheia de si por aí, que vai perder a salvação, porque não reconhece que existe um Salvador. João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna só tem a vida eterna aquele que crê em Cristo. Só recebe a salvação aquele que vai até o Salvador. Por que, irmãos? Humanamente falando, você só vai ser defendido por um advogado se você procurar um advogado e tiver alguma causa. O médico, ele só vai te consultar e ter um diagnóstico acerca daquilo que você tem, está passando, se você for até o hospital. Então, se o ser humano não ir até Cristo, não se arrepender, porque eu creio que arrependimento já é obra do Espírito Santo. João capítulo 15 está escrito, João capítulo 16, se não me falha a memória, 16, está escrito que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, arrependimento, irmão, já é uma obra que o Espírito Santo está produzindo no homem. Porque nenhum ser humano comedor de feijão, ele vai conseguir entender que ele precisa se arrepender dos seus pecados, se o Espírito Santo não convencer ele a isso. Porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é a mensagem que a igreja prega, é o Espírito que a igreja tem, é o esposo que a igreja tem. Então, arrependimento já é obra do Espírito Santo. E Jesus comia com pecadores e publicanos. E os fariseus e escribas começaram a murmurar. Aí ele vai começar a contar uma parábola. Ele vai começar: quem dentre vós? Ele olha para o público, porque existia 2 públicos, né? Ou 4 públicos, que eram divididos em 2 grupos. Jesus vai olhar para o grupo que murmurava contra ele e vai dizer assim: quem dentre vós? Então, parábola não é uma comparação, como muitos pregam por aí. Parábola é uma figura de uma realidade. Jesus está pregando acerca daquilo que acontecia na época, e acerca daquilo que os escribas e fariseus faziam. Vai olhar e vai dizer: quem dentre vós, quando uma ovelha sai do aprisco, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? E se alegra quando encontra a ovelha, porque deixou as 99 que não precisavam de arrependimento. Então o aprisco era bom, sim ou não? Por quê? O aprisco era a reunião dos rebanhos. O aprisco era a reunião dos... Cada pastor tinha seu curral.
Aonde essa ovelha encontrou o pastor de Lucas 15? Perto do seu curral particular. Para você entender, para me contextualizar, essa congregação é um curral, é um rebanho particular. Quem pastoreia? Pastor Carlos. Quem vai prestar conta para Jesus? Eu. João capítulo 10, aí tem gente que bate no peito, eu não preciso de pastor. Irmão, Jesus, ele é o pastor do aprisco. O aprisco é a reunião dos currais, ou seja, a reunião das congregações. Porque naquele grande dia ele vai reunir todo mundo, sim ou não? Então o aprisco era um lugar bom, sim ou não? Por que a ovelha saiu do aprisco? Porque tinha 99 justos que batia no peito e dizia: eu não preciso de arrependimento igual aquela ovelha lá. Olha aquela ovelha lá. Olha lá o jeito que aquela ovelha se veste. Irmão, coisa difícil é congregar com quem acha que não precisa de arrependimento. Coisa difícil é pastorear. Eu acredito, eu estou conjecturando, eu acredito que até o pastor, ele saiu daquele aprisco, que ele não suportou olhar para aquelas ovelhas que batia no peito e achava que não necessitava de arrependimento. Porque no aprisco não existia só um pastor, existia vários. É o contexto de João capítulo 10, quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por quê, irmãos? Depois eu quero pregar sobre o Salmo 23, um dia aqui, a gente fazer um seminário, vai dar uns 5, 6, 7 aulas. Porque isso aqui gasta tempo para ensinar para vocês. Porque quando o pastor ele estava no aprisco, vamos supor que ele tinha 10 ovelhas. E tem pastor que não gosta que as ovelhas dele se misturam não, viu, irmãos? Porque quando ela se mistura, ela vai falar dele. As ovelhas se misturam com as outras, baixinho para ninguém ouvir. Na internet ouve. Tem pastor que não gosta que as ovelhas dele se misturam com as outras, porque quando ela se mistura, missionária Rosa, ela vai reclamar das coisas erradas que o pastor está fazendo. Aí ele coloca, tem congregação que mais parece um presídio espiritual. Por que o pastor segura ovelha? Porque ele comete tanto erro no altar, que ele não permite as suas ovelhas sair. Está entendendo, irmãos? Por que tem pastor que prende ovelha? Eu não prendo ovelha não, irmãos. Sabe por quê? Porque aonde tem pasto, a ovelha sempre volta para se alimentar. Você tem que confiar no seu taco, pastor. Tem que confiar no seu taco, ou então consertar a sua vida diante de Deus. Porque não, vamos deixar isso para lá. Vamos seguir em frente à mensagem. Tinha 99 justos que não necessitava de 99 ovelhas que batia no peito e achava que não precisava de arrependimento. O lugar era para ser de bênção, mas se tornou de maldição. Por quê? Por causa que as 99 ovelhas que ficaram lá se achavam santas demais ao ponto de não precisar se arrepender. Arrependimento, irmão, é uma atitude diária que todo cristão precisa ter. Arrependimento não é algo que a gente precisa ter só em um ponto da nossa caminhada cristã, não. Arrependimento é todo dia. Arrependimento é toda hora. É sinal que o Espírito Santo ainda tem sensibilidade para falar conosco. O lugar era para ser de bênção, mas a ovelha saiu por causa das atitudes das 99. Isso aqui é muito sério. Tem gente que não tem coragem de pregar isso aqui. O jardim do Éden
era um lugar de bênção, sim ou não? Mas Deus teve que expulsar Adão e Eva. Por quê? Por causa das suas atitudes. E se eles tivessem ficado lá, mas a graça de Deus, a graça sempre existiu, viu, irmãos? A graça não é algo que se manifestou na cruz, ou quando Jesus ele tabernaculou entre os homens, e nasceu, ovulou, através do ventre de Maria. Não, a graça sempre existiu. A graça de Deus foi tão grande, que Deus expulsou Adão e Eva, colocou 2 querubins na porta, e a espada flamejante, rodeando o jardim. Porque o lugar que era para ser de bênção, e Éden significa lugar de delícias, o lugar que era para ser de vida, se tornou o lugar da queda. Por quê? Por causa da atitude e da desobediência de Adão e Eva. Ao ponto que Deus teve que expulsá-los, para que os dois não comessem da árvore da vida e se tornassem pecadores eternos, como os anjos que pecaram, segundo escreveu Judas, se não me falha a memória, é Judas ou Pedro que escreve, e foram aprisionados em cadeias. Então o problema do ambiente são as atitudes. Contextualizando, o problema de Betsaida foi a atitude, a falta de arrependimento, que tornou aquele lugar hostil, assim como o aprisco, missionária Nilza. As atitudes dos justos tornaram o aprisco em um lugar hostil, porque eles achavam que não necessitavam de arrependimento. Porque a ovelha saiu do aprisco, não saiu para pecar como o filho pródigo. A ovelha saiu do aprisco procurando um pastor, procurando o seu pastor. Porque se o pastor que tivesse 10 ovelhas, as ovelhas se misturassem no aprisco, ele te dava só um sinal. Qualquer sinal, não sei. Ele ensinava as ovelhas a se acostumar com o sinal que ele dava. As ovelhas que estavam misturadas no meio do aprisco, o pastor dava o sinal, falava, elas ouviam a sua voz e vinham em direção ao seu pastor. É por isso que pastor que tem alimento não precisa se preocupar das suas ovelhas se misturar. Elas sempre vão voltar. E as ovelhas do aprisco, Jesus, ele é o pastor do aprisco. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quantas ovelhas, irmãos, hoje em dia que se encontram feridas, porque só precisam de um pastor. Estão feridas porque precisam de um pastor. Muitas se encontram afastadas do caminho do Senhor porque precisam de um pastor. E no momento das suas feridas, no momento que precisava ser tratada, no momento que precisava ser até mesmo repreendida, não tiveram a presença do seu pastor. Mas o pastor do aprisco, ele ainda continua cuidando. O pastor do aprisco ainda continua cuidando, e ele ainda continua te chamando para o relacionamento com ele, porque ele conhece a tua voz, e você conhece a voz dele. E o bom pastor, o supremo pastor das ovelhas, está dizendo que é tempo de ele te encontrar no meio dos pedregais da vida. Aqui essa noite eu vou liberar a palavra para quem tem um levantada para receber. O bom pastor, ele vai te encontrar aqui hoje.
Calabaracel e Candarai. Então, irmão, a cegueira deste homem estava intimamente ligada ao ambiente que ele frequentava. Por quê? Existe ambiente que somos nós que formamos, mas existe ambientes, missionária Rosa, que foge do nosso controle. Existe ambiente que nós formamos, mas existe ambientes que eles fogem daquilo que foi facultado a nós. Existe ambiente, irmão, por mais que você faça alguma coisa, não vai mudar. Mas, por exemplo, o nosso lar, somos nós que formamos o ambiente familiar. É você, marido, que forma o ambiente familiar juntamente com a sua esposa. Olha o YouTube, dando trabalho para nós. Existe ambiente, o seu lar, o seu trabalho, é você que forma. Eu admiro o irmão Misael, que tem dia que eu passo lá na borracharia, ele está lá louvando o hino, com a caixa ligada. Eu tinha parado de louvar, agora eu voltei, qualquer hora nós vamos louvar um hino junto lá, viu, irmão Misael? Lá na borracharia, nós fazer até um culto lá, em nome de Jesus. Então, o ambiente de trabalho dele, a empresa dele, ele que formou. Estou tomando o exemplo do irmão Misael. O ambiente familiar, o homem, ele é o provedor da alegria. Sabia disso, irmão? Se você não convidar, não pegar a sua família, os seus filhos, e levar eles para dar um passeio, fica todo mundo amuado dentro de casa. Olha para o filho, está amuado. Olha para a esposa, amuada, depressiva. Por quê? Quem é encarregado, quem Deus constituiu como aquele que produz alegria, é o homem, missionária Silmara. É o varão. Então, o ambiente familiar somos nós que formamos. E existe até, o nosso problema é que a gente se acostumou a tirar as coisas da ordem certa. Por quê? Porque a ordem certa não é a nossa congregação ser uma extensão da nossa casa, não é a nossa casa ser uma extensão da igreja ou uma extensão da congregação. A ordem certa, repetir para você pegar, não é a sua casa ser uma extensão da igreja. A ordem certa é a sua casa ser uma extensão do céu. Porque se a nossa casa for uma extensão do céu, a nossa congregação também vai ser. Se o nosso trabalho for uma extensão do céu, a nossa congregação também vai ser. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e nós seremos uma congregação que o inimigo não vai parar, que a luta não vai parar. Nós precisamos colocar as coisas na ordem certa. É por isso que tem muita gente que no altar ele é um anjo, mas na sua casa ele é um demônio. Por quê? Colocou as coisas na ordem errada. A nossa casa não é uma extensão da igreja, mas uma extensão do céu. É por isso que existe o caso da criança que chegou no pastor e falou: pastor, será que tem como eu e meu pai e minha família mudar para a igreja? Aí o pastor olhou para ela e falou assim: por que, meu filho? Porque aqui na igreja, papai, ele é uma benção. Mas lá dentro de casa, ele bate na mamãe, xinga o cachorro. Sabe por quê, irmãos? É sinal de alguém que colocou as coisas na ordem certa. As coisas não começam daqui para lá, é lá de fora para cá.
É por isso que tem muita gente que já perdeu o temor, assume o microfone para pregar, mas toma cachaça o final de semana todo. É por isso que tem muita gente que já perdeu o temor, assume a tribuna para pregar, mas é um adúltero, trai a esposa. Por quê? Porque colocou as coisas na ordem errada, mas Deus está dizendo: é tempo de colocar as coisas na ordem certa, é tempo de tirar a máscara, porque é tempo de colocar as coisas na ordem certa, e Deus conhece quem você é. A gente pode enganar a gente mesmo, a gente pode enganar a congregação, mas a igreja ninguém engana. Porque Deus vai tirar a igreja organismo de dentro da igreja instituição. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja que não pertence à igreja. E um deles é esse tipo de gente que eu acabei de falar. Quem bebe cachaça o final de semana inteiro. Eu não estou falando de irmão que está pelejando para firmar com Jesus, não, irmão. Eu estou falando de gente que assume a tribuna, que tem nome de pastor, de pregador, e vive uma vida dúbia. Porque o irmãozinho, coitado, está tentando vencer os vícios, precisa de oração, precisa de alguém para ajudar. Nós precisamos colocar as coisas na ordem certa. Nós precisamos assumir quem realmente nós somos. Porque ninguém engana a Deus, irmão. Ninguém engana a Deus. A gente não pode mentir para a gente mesmo e pensar que nós estamos vivendo uma vida aparentemente boa, mas no íntimo Deus conhece quem nós somos. Deus sabe quem a gente é. A última trombeta vai tocar, irmãos. A igreja vai viver tempos difíceis aqui na terra, e quem realmente não tiver firme com o Senhor, infelizmente vai perecer. A enfermidade deste homem estava ligada ao ambiente que ele frequentava. Mas Deus me deu essa palavra para liberar sobre a vida de alguém aqui essa noite. Que Deus Jesus está arrancando pessoas de alguns ambientes aqui hoje. Elevar a céu e candará e astério e afasto. Jesus, vou repetir isso porque eu estou sentindo graça para profetizar isso aqui. Jesus está arrancando pessoas de alguns ambientes aqui essa noite. Quem recebe aqui no altar, quem recebe na nave da igreja. Aí Jesus vai curar para a gente orar pelos irmãos. Esse homem recebeu tanta glória, foi tanta glória que ele recebeu, e quem foi até Jesus dizendo: Jesus, toca nele, toca Jesus, toca. Só que Jesus não tocou. Tem gente que quer padronizar o evangelho, padronizar a forma de Deus usar as pessoas. Irmão, Deus, Ele não chamou robô para ser todo mundo igual. Deus vai usar cada um de uma forma. Ser igreja é entender que o Espírito Santo, ele tem várias formas de agir. Ao ponto que Paulo escreveu dizendo acerca da a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, várias formas de Deus agir. Tem gente que vê eu pregar e fala: não concordo. Se não concorda, irmão, é melhor pegar a bênção e ir embora.
do que ficar debaixo de maldição, de rebelião. Desculpe, irmão, mas esse altar vai ser um lugar que nós vamos pregar a verdade. Aí, em vez de Jesus fazer o que eles pediram, que era para tocar, Jesus vai fazer um barro. O texto diz que Jesus, ele vai cuspir, melhor dizendo, o do barro foi o de João 9. Jesus vai, pensou, irmão, tomar uma cusparada nos olhos? Já pensou? Precisando de uma vitória, tomar uma cusparada nos olhos? É Jesus dizendo, eu faço do meu jeito, eu ajo da forma que eu quero. Quem Deus levanta, irmão, Deus usa da forma que Ele quer usar. Para encerrar, esse homem recebeu tanta glória, irmão Júnior, que quando ele abriu os olhos, ele começou a ver os homens como árvore. Por quê? Este homem recebeu a visão de Deus na sua visão. Sabe por quê? Porque quem vê os homens como árvore é Deus. Salmo 1, bem-aventurado é o varão, depois você lê na sua casa, bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos ímpios, nem bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele será como uma árvore plantada à beira dos ribeiros. Ele recebeu a visão de Deus nos seus olhos, a visão de ótica de Deus, ao ponto que Jesus teve que colocar a mão de novo. E o texto diz assim, que depois que Jesus colocou a mão, ele começou a olhar firmemente e ficou restabelecido. Quer dizer que Jesus teve que fazer um novo milagre para restabelecer a visão deste homem. Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? É que ele quer ser espiritual demais, só vê demônio. A irmã não pode passar um batom que para ele já é pomba gira. Jesus falou para a gente ser o quê? O sal, dá equilíbrio. Nem ser sem sal ao ponto de se parecer com o mundo, nem ser salgado demais ao ponto de ninguém conseguir conviver com você. Aqui na nossa congregação, nosso ministério, a gente tem o exemplo das irmãs, né, que se vestem segundo o nosso costume. Mas a Bíblia, irmão, não proíbe ninguém de passar um batom, nem usar uma calça. Vou ter que encerrar. Tem irmãs que vai ter mais dificuldade de esconder o corpo. O que ela colocar, pode colocar calça, vestido, pode colocar... Aqui a gente não usa burca no Brasil, né, irmão? Nem vai usar, porque a gente não é radical. Porque sabe por quê, missionária Rosa? Tem crente que é radical, talibã, matador de alma. Tudo para ele é pomba gira, a irmã coloca um batom, é pomba gira, a irmã se maqueia, para ele é pomba gira. Que pomba gira o quê, rapaz? É você que é fraco. É você que precisa orar e jejuar para se libertar da carne. Porque prostituição não é demônio não, viu? É obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. É obra da carne. Olha o YouTube dando trabalho para nós. É obra da carne, irmão. Prostituição não é demônio, não. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Quer fazer o corredor? Pode orar. Pode só orar para os irmãos, né? Falta só 5 minutos, 4 minutos.
Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou calibrar a visão de pessoas aqui essa noite. Jesus teve que calibrar a visão deste homem para ele passar a enxergar quem verdadeiramente as pessoas são no nível humano. Às vezes, irmão, a gente precisa enxergar as pessoas no nível humano, viu? No nível humano, tem pessoa que é espiritual demais, não consegue conviver com ninguém, não consegue frequentar a casa de uma pessoa que é de outra denominação, nem para visitar, para evangelizar. Pode ungir os irmãos, missionária Rosa, missionária Nilza, pode ungir. Irmãos, pode passar aqui, faz uma fila aqui, ó, e os irmãos vão passando aqui, que as missionárias vão ungir vocês, enquanto eu vou orar, em nome de Jesus. Deus vai calibrar a nossa visão, irmãos, para a gente passar a enxergar a humanidade das pessoas. Ser espiritual, irmão, não é ver demônio para todo lado não, viu? Às vezes ser espiritual é você abraçar alguém que chega ferido na igreja. Às vezes você ser espiritual é você amar as pessoas e não olhar a aparência delas. Quem disse que a Bíblia proíbe as irmãs de colocar um brinco? Depois, eu estou pregando isso aqui, mas depois eu vou ensinar você com mais tempo, viu? Em nome de Jesus, pode passar aqui que as missionárias vão ungir vocês. Unge elas, irmãs. Unge eles aqui, ó. O óleo está aqui, ó. Pode ungir a cabeça deles em nome de Jesus. Vai ungindo aí, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero apresentar essa congregação diante da Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa calibrar a nossa visão aqui essa noite, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, enxergando as Tuas promessas. Quem sabe alguém entrou aqui essa noite com a sua visão ofuscada, ele não conseguia enxergar direito, mas Pai, concede visão para ele aqui hoje. Abre a visão, cura a visão deste irmão, cura a visão desta irmã. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando o teu povo. Abençoa os irmãos, as irmãs que tiveram que ir embora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Tenha liberdade de libertar. Tenha liberdade de curar, Senhor. Quando as missionárias impor as mãos e ungir os irmãos, que toda enfermidade bata em retirada. Aonde havia uma porta fechada, restabelece a nossa visão aqui essa noite, para que nós possamos enxergar segundo a Tua vontade, para que nós possamos enxergar as Tuas promessas, para que nós possamos enxergar a nossa esposa. Irmãos, para encerrar, às vezes ter visão é ter capacidade para enxergar que as nossas esposas não são somente dona de casa. Por quê? Porque Deus não deu para nós uma mãe. Tem gente que pensa que casou com a mãe. Ter visão de Deus, ter visão restabelecida, é olhar para nossas esposas e ver a mulher que ela é. A mulher abençoada que Deus colocou do nosso lado. E Deus vai restabelecer a nossa visão aqui hoje.
Ser pastor não é olhar para os membros, para as ovelhas, e ver pessoas como números, ou como dízimos, ou como recursos chegando na congregação, não. Ter visão restabelecida é olhar, é ver pessoas chegando, mas ver Deus enviando pessoas para serem cuidadas e amadas. Eu vou encerrar, viu, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir à missionária Rosa que faça essa oração final, enquanto eu vou lá na porta despedir dos irmãos. E amanhã, irmãos, quinta-feira, tem culto na nossa subsede, viu? Hospital da Alma, na nossa subsede, Avenida Piauí, ao lado do Vitor Hotel. Hospital da Alma a partir das 9 horas da manhã, viu? Até às 17 horas. Sexta-feira temos estudo bíblico, vamos começar nosso terceiro trimestre com a nova lição. Nós vamos aprender sobre o livro de Provérbios. Sábado tem festividade lá no Planalto. Pastor Juarez Tavares vai bater um pouquinho na gente. Eu vou lá apanhar, porque ovelha gosta de apanhar, irmão João. Ovelha gosta de ouvir a verdade, né? Nós vamos lá apanhar um pouquinho, né, em nome de Jesus. E domingo, grande culto de ceia aqui na nossa congregação às 19 horas. E vocês são os nossos convidados especiais em nome de Jesus. Pode impetrar a bênção e fazer a oração final.